Meus irmãos e irmãs, esta é a segunda aula da disciplina de escatologia. Eu quero agradecer a você que nos acompanha desde a primeira aula e que está interessado nesse assunto, que, como nós já vimos na primeira aula, tem muitas implicações para o modo todo como nós vemos o evangelho, a vida cristã. É um engano pensar que escatologia diz respeito só aos eventos finais, aqueles que eles estão por vir, né, na segunda vinda de Jesus. Escatologia permeia a Bíblia como um todo, o Novo Testamento como um todo. Nós temos que nos acostumar a ver, né, a grande mensagem escatológica da Escritura na Bíblia toda. E é isso que nós estamos pretendendo fazer aqui neste curso, nessas primeiras aulas, né, tratando da escatologia lá nos Evangelhos. Hoje a gente vai avançar um pouquinho também para as cartas. Mas não se preocupe, daqui a pouquinho a gente também vai dar uma olhada no Apocalipse, né? Então, a aula de hoje é sobre a grande batalha escatológica. Eu falei na aula passada sobre a chegada do reino de Deus e o avanço desse reino contra o império das trevas. Eu disse que Jesus veio como um guerreiro solitário para enfrentar todos os inimigos e que ele veio para conquistar a autoridade. Uma autoridade que foi usurpada por Satanás desde a queda, desde que o pecado entrou no mundo. A batalha com a qual Cristo se envolveu em relação a Satanás e seus demônios não foi uma batalha decidida por poder, por força, por violência, mas uma batalha por legitimidade. E hoje a gente vai avançar nesse sentido e considerar o momento mais importante dessa batalha, que foi justamente a cruz, a crucificação do Senhor. Né? Então, vamos lá, mais uma vez, compartilhar a nossa tela, aqui o texto bíblico. Eu vou colocar, como sempre, aqui o texto para os irmãos poderem acompanhar. Na aula anterior, né, eu manifestei algo breve a respeito deste evento que aconteceu, que é descrito em Marcos, capítulo 3, quando Jesus declarou que ele havia amarrado Satanás, né? Lá no versículo 20, diz assim: então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, observe aqui que Jesus sofreu nesse momento dois graves ataques à sua autoridade, né? Primeiramente, os próprios familiares dele, aí, a gente sabe que os irmãos de Cristo no começo não criam nele, e ele então sofre um ataque dessa família, né? Dizendo que ele está fora de si. Então aqui primeiro foi um ataque à sua saúde mental, né? Disseram, ele está fora de si. Os escribas vêm também nesse mesmo momento lá de Jerusalém, aproveitam a situação, né? E o atacam espiritualmente, dizem que a sua saúde espiritual não está boa também, ele está possesso de Beelzebu. Uso aí o termo Baal-zebu, né? A abreviação de Baal-zebu significa Deus das moscas, algo assim. Na verdade, uma referência ao Deus Baal, né? Um título, né? Um nome para Satanás, para o demônio. E é pelo maioral dos demônios que espelha os demônios. Então, como eles não podiam negar o fato de que Jesus estava mesmo expulsando demônios, eles trataram de localizar a fonte do poder de Jesus não em Deus, não no Espírito, não do lado bom, né? Mas do lado mal, dizendo é o próprio Satanás que está aí usando esse poder para enganar, né? Então essa foi a grande acusação. E Jesus, então, veja que a autoridade dele está sendo atacada duramente, tanto pela sua família quanto pelos escribas e fariseus. Então, convocando-os, Jesus disse-lhes, por meio de parábolas. Interessante que ele não fala direto, né? E ele próprio disse que ele ensinava por parábolas para revelar para alguns e esconder dos outros. Um processo de eleição aí, sem sombra de dúvida, né? Enfim, ele então diz: como pode Satanás expelir a Satanás?
Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Então, Jesus, na verdade, disse aí, contou muitas coisas nessa parábola, né? Primeiro, ele atribuiu a Satanás um reino. Ele disse, Satanás tem um reino, mas o reino dele não está dividido. Ou seja, os seus comparsas o seguem. É só lembrar, né, que como eu estou defendendo aqui, Satanás, após a tentação, né, que ele impôs sobre Jesus e perdeu, ele foi obrigado a se afastar, foi repreendido por Jesus. Mas os seus soldados saíram em campo de batalha, né, os demônios, para afrontar Jesus. Então, o ponto é que eles não estão uns contra os outros, eles estão organizados, eles estão lutando, defendendo o líder, né? Então, ao contrário de Satanás estar expulsando os próprios demônios, o que está acontecendo, Jesus disse, é que eles estão unidos e os demônios estão tentando ajudar Satanás de alguma maneira. Mas eles não podem fazer nada porque a autoridade do chefe já está quebrada, já está, no mínimo, começando a ser quebrada. Então, ele explica às pessoas que para poder saquear a casa do valente, tem que primeiro amarrar o valente e depois pode saquear a sua casa. Então, o ponto que Jesus está defendendo é que ele estava expulsando aqueles demônios que eram servos, serviçais de Satanás, porque ele próprio havia imposto essa restrição sobre Satanás. De maneira que, então, a sua autoridade já estava também se impondo sobre os comandados. Prendeu o general, os comandados não têm como resistir. Mas lembre-se, eu falei bastante isso na aula anterior, é uma autoridade provisória que Cristo estabeleceu. Ele terá que consumar essa autoridade, isso só vai acontecer, de fato, lá na cruz, quando ele realizar a obra que ele veio para realizar. Então, eu quero agora ver mais algumas passagens, primeiro dos evangelhos, depois das cartas, para nós entendermos o processo como isso se deu e as coisas que estiveram envolvidas, então, nesta batalha, nessa conquista escatológica que Jesus veio fazer, né? Uma batalha jurídica, uma batalha por elementos legais, não uma batalha convencional de exércitos que vence quem tem mais soldados. Não é esse o ponto aqui, né? Não haveria batalha se esse fosse o caso. Como não há batalha no fim dos tempos, quando Cristo retorna dos céus, não tem batalha. As pessoas ficam imaginando o Armagedon, né, e pensando que vai ser uma batalha dura, mas a Bíblia descreve que num piscar de olhos, o Senhor volta e os seus inimigos são todos destruídos. Aquela multidão que está reunida esperando o cavaleiro lá no capítulo 19, bom, eles perdem seu tempo, né? O Senhor volta e os mata com a espada que sai da sua boca. O que esforço Jesus precisa para destruir o anticristo, né? Como é que Paulo fala que Jesus vai destruir o anticristo? Com o sopro que sai, né, da sua boca, um sopro apenas. Então, não há comparação de poder. O ponto aqui não é a questão de quem tem mais poder. É óbvio que Jesus tem mais poder, sempre teve, sempre terá. É óbvio que as forças do lado dele, né, têm mais poder, ele tem mais anjos, ele tem mais soldados, mas não é. A questão é que a batalha é jurídica, a batalha não é convencional, é por autoridade legal, é por justiça. É isso que Cristo veio conquistar. E essa batalha foi dura. Sim, essa foi. Essa foi sangrenta. Sim, essa foi. Cristo sangrou por causa disso, né? Então eu vou passar agora para os próximos textos, e eu quero que nós lembremos de um texto interessante, que está lá em Lucas capítulo 10, que nos ajuda a entender muito essa questão da relação de Satanás com o império das trevas e o modo como sua autoridade foi sendo minada a partir do momento que Jesus veio a este mundo, né? Esse é um texto bem interessante. É aquela ocasião em que Jesus manda os discípulos irem de 2 em 2 pregar nas cidades, eles vão, alcançam um grande resultado e regressam felizes, né? O texto diz, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu
como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, algumas coisas dessa passagem são muito interessantes, né? O Senhor estava lá esperando, os discípulos voltaram e relataram que eles estavam expulsando demônios, como Cristo fazia, usando o nome de Jesus. Eles se nos submetem, eles se abaixam diante de nós. Essa é a ideia. Como fizeram com o Senhor, também fazem com a gente, por causa do teu nome. Então Jesus diz, ele diz a queda, ele diz a razão disso. Mais uma vez, tem a ver muito com o texto anterior. Por que é que Jesus pode saquear a casa do valente? Porque ele já amarrou o valente. Então, o valente já está preso. É provisório, essa prisão, ela terá que ser consumada e será na cruz. Mas essa prisão provisória, né, já é suficiente para que a casa do valente seja saqueada. Então, aqui é a mesma ideia. Ele diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, ele caiu do seu posto. Ele caiu da sua autoridade, da sua posição de autoridade. Isso também tem que ser visto de forma provisória, ou seja, de fato, Satanás não havia ainda sido expulso do céu. Okay? Isso é um ponto importante a ser entendido aqui. Tecnicamente, Satanás só foi expulso do céu depois da ressurreição e da ascensão de Jesus. Então, o momento que o Novo Testamento descreve, isso eu vou explicar na próxima aula, por isso que eu não vou gastar muito tempo aqui, só estou antecipando brevemente isso, rapidamente isso, mas o momento que o Novo Testamento descreve, em que Jesus se coloca acima dos poderes das trevas e os rebaixa, né, faz com que Satanás seja expulso do céu, é na ascensão. Jesus então morre, ressuscita, sobe aos céus, e aí Satanás é expulso definitivamente do céu. Até então ele tinha acesso lá. Okay? É só lembrar do livro de Jó, ele está perante o Senhor, ele se apresenta, ele é o acusador dos nossos irmãos. Isso nós vamos estudar mais na próxima aula. Mas o ponto em destaque aqui é que o Senhor Jesus já estava vendo Satanás cair do céu. Ele diz, eu via Satanás caindo do céu. Não é interessante, né? Uso imperfeito, eu via, depois um particípio, né? A ideia caindo, né? Um gerúndio. Mas a ideia é, lá no passado já estava acontecendo. No passado quando? No momento em que vocês estavam pregando, é isso que ele está dizendo. Enquanto vocês estavam pregando nas cidades, expulsando os demônios, e os demônios estavam obedecendo à ordem de vocês, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, uma queda tremenda, né? Uma queda estrondosa, uma derrota estrondosa, que só vai se consumar lá na ascensão, né? Desse modo que depois também nós veremos o Apocalipse descreve a queda de Satanás do céu, sendo expulso do céu, o acusador dos nossos irmãos. Isso, evidentemente, não aconteceu, como alguns pensam, lá antes da fundação do mundo. Tá? Satanás esteve no céu durante todo o Antigo Testamento. Ele podia ir lá e acusar o povo de Deus. Era a sua função, ele tinha um cargo lá em cima, uma posição de autoridade lá em cima. Essa posição de autoridade o Senhor tirou dele. Geralmente esse texto é visto como uma espécie de cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento que está lá em Isaías. Deixa eu só minimizar aqui. E veja aqui, ó, Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, olha só, aqui está falando, né, em princípio, do rei de Babilônia, mas alguns entendem que por trás do rei de Babilônia havia uma figura maior, que era a figura do próprio Satanás. E ele é chamado aí de estrela da manhã e filho da alva, e diz que ele caiu do céu. Então, alguns olham para esse texto e pensam, então é passado, né? Como caíste do céu, está falando do passado, lá antes da fundação do mundo. Mas não é isso, não. É uma profecia. O hebraico ele usa verbos no passado para falar do futuro. Então, é uma profecia com perspectiva futura. O rei de Babilônia não tinha caído ainda quando Isaías profetizou isso aqui. Isso ia ainda acontecer. Do mesmo modo, ainda iria acontecer a queda de Satanás do céu. Então, se Lucas 10, 18 tem relação com
Isaías 14:12, então é a relação, mais uma vez, de profecia e cumprimento, né? O começo do cumprimento, pelo menos. O Senhor já estava vendo Satanás caindo do céu naquele exato momento. Então, é o mesmo ponto do texto anterior que eu destaquei, né? O ponto é que, por que é que eu posso saquear a casa do valente? Porque eu amarrei o valente. Por que é que vocês podem expulsar os demônios em meu nome? Porque ele já está perdendo a sua autoridade. Ele já está caindo do céu. Não caiu definitivamente ainda, mas o processo de queda já está em ação. Então, quando que começou o processo de queda de Satanás? Quando Jesus nasceu. O nascimento de Jesus é o início, né, da queda de Satanás. Ele não conseguiu impedir, assim que Apocalipse 12 narra, né, aquela situação em que o inimigo, o dragão, não consegue impedir o nascimento do filho da mulher e, por causa disso, vai sofrer todas as consequências. Mas é um processo, porque só vai se consumar quando Jesus for crucificado e ressuscitar e subir aos céus. Mas note o verso 19. Eis aí vos dei autoridade. Olha a palavrinha outra vez, né? Autoridade. Então, aqui é uma coisa extraordinária, porque Jesus vinha até então impondo a sua autoridade já legítima, né? Provisória, mas legítima. Porque ele venceu as 3 tentações do diabo. Então, ele pode saquear a casa do diabo. Então, Satanás já está caindo do céu. Mas agora é interessante que ele diz, eu também dou para vocês essa mesma autoridade. Vocês também, como eu, podem pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, o que Jesus está dizendo é que legalmente, juridicamente, a vitória dele é compartilhada com o seu povo, é compartilhada com os seus discípulos. Nós somos o corpo, ele é o cabeça. É assim também que ele pisa o inimigo, né? Então, quando nós somos mandados aí por todo mundo fazer discípulos de todas as nações, é o reino pisoteador que está em ação. Eu tenho uma aula só sobre isso aqui, né? Falar sobre esse reino pisoteador que ainda vai ser futuramente aí estudado esse assunto. Mas o ponto é, vão por todo mundo, vocês também podem avançar, né? O poder de Deus está em ação, esmagando os inimigos à medida em que esse reino avança. Então, mais uma vez, né? Podemos ver nos evangelhos que a batalha escatológica está em ação, é uma guerra, né? Uma batalha de várias batalhas, mas está se aproximando o momento da batalha final. E a batalha final será na cruz. Mas antes disso, vejamos mais uma passagem útil para nós, que está lá em João, capítulo 12, verso 30, verso 31, principalmente. Mas para entender essa passagem, nós temos que dar uma olhadinha no que está aqui antes. A partir do versículo 20, você vê a narrativa dizendo que entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então, quando você está lendo assim, às vezes você não para prestar atenção no que está acontecendo aí, mas a palavra importante é gregos. Né? Gregos estavam ali querendo ver Jesus, ou seja, não eram judeus, eram estrangeiros, e eles sabiam que Jesus não podia recebê-los, porque ele era um rabino, né? Um rabino judeu não poderia dar uma entrevista assim para os estrangeiros. Por isso que eles chegam e perguntam para um discípulo, se pode ver com ele, esse discípulo que é Filipe, fala grego, vai falar com André, e aí vão os dois lá comunicar a Jesus, e a gente percebe que a situação não era muito confortável pela própria reação de Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Bom, eu não sei o que os dois discípulos pensaram quando eles ouviram todas essas coisas, porque eles só foram lá, né, anunciar que tinha uns gregos ali querendo falar com Jesus. Eles não podiam imaginar que aquilo ia, desencadear essa reação em Cristo. Ele ficou profundamente tocado, mas mais do que isso,
movido, né, com aquela situação. Veja que ele fala, é chegada a hora. É chegada a hora. Então é como se ele tivesse dito que aquilo ali, a chegada dos gregos, tocou um alarme, fez com que foi um sinal para ele. É chegada a hora. A hora do quê? De consumar. É a hora da batalha final. É a hora da batalha escatológica. Vai começar. Está muito perto agora, não tem mais como escapar. E Jesus diz que ele sabe que o caminho é a morte. Ele precisa morrer como um grão de trigo, tem que cair na terra. Se não morrer, não produz fruto. Se morrer, aí sim. Então o ponto é, se Jesus não vai até a cruz, aquele começo da vitória dele, da autoridade conquistada, se perderia. Ele tinha que ir até a última instância. Por isso ele fala, quem ama a sua vida perde. Eu não posso me apegar a essa vida, mas eu tenho que dar a minha vida, porque esse é o modo de que eu vou obter vida. Mas veja, não seria fácil, né? Ele diz aí no verso 27, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu, Pai, salva-me nesta hora? Então, tudo aí, veja, hora, esse é o momento, é a hora do embate, vai chegar a hora do grande confronto, a hora da picada no calcanhar, do ferimento da cabeça. Lá que Gênesis 3,15 há tanto tempo já estabeleceu. A coisa foi tão longe aí que de repente até uma voz do céu apareceu ali. Então veio uma voz do céu, diz o verso 28, dizendo, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Pensando sempre no André e no Felipe, a situação deles ali, vendo tudo aquilo acontecer, porque eles tiveram a ideia de ir lá falar que os gregos estavam querendo ver Jesus. Mas isso era uma grande coisa, porque isso deu oportunidade de que fosse revelado a nós o significado, a coisa extraordinária que aconteceria em breve, né, e que já aconteceu para o nosso bem. Verso 30, então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento, outra vez, né? Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E a história vai em frente, a gente não fica sabendo se ele atendeu ou não os gregos, mas ao que parece não. Ao que parece ele disse, não está na hora de fazer isso, voltem depois do Pentecostes. Ou melhor, esperem, depois do Pentecostes, eu é que vou até vocês. Interessante ele diz aqui, chegou o momento de ser julgado este mundo. O julgamento do mundo, quer dizer, o julgamento das forças das trevas. E agora o seu príncipe será expulso. Ele falou que via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E o seu príncipe será expulso. São sinônimos. Isso já estava acontecendo provisoriamente, desde que Jesus nasceu. Amarrou Satanás lá a partir da tentação que ele venceu. Foi expulsando os demônios para trás. Mas agora chega o momento da expulsão definitiva. Quando o príncipe do mundo, que Satanás é ele tem essa autoridade, que ele falou que poderia dá-la a Jesus. Mas Jesus não quis. Ele queria muito mais do que aquilo que Satanás podia dar. Mas queria tirar também o que Satanás tinha, né? E chegou o momento de tirar o que Satanás tem. Agora o seu príncipe será expulso. Agora quando? O verso 32 explica. E eu, quando for levantado da terra, aquele que foi levantado no madeiro, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos quem? Os gregos, os romanos, os arábios, os brasileiros, todas essas nações todas que estavam debaixo da cegueira de Satanás, agora vem a luz do Senhor brilhando. Vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Porque só ele disse, vão naquele momento, porque antes não era possível. Havia um príncipe antes. Um príncipe que tinha que ser expulso. Um príncipe que tinha que ser derrotado. Uma batalha escatológica que tinha que ser vencida. Uma batalha sangrenta, jurídica, legal, por justiça. Jesus veio e fez isso. Então, essa é uma das passagens aí que nos ajudam a entender o processo, o desenvolvimento. Lucas 10, João 12, todas são passagens fundamentais para entender esse processo, entender esse desenvolvimento.
Além disso, nós podemos considerar agora, no capítulo 22 de Lucas, aquilo que eu falei na aula passada, que é o regresso de Satanás. Lucas 4 terminou dizendo assim que Satanás, após as tentações de toda sorte, se afastou até o momento oportuno. Momento oportuno é kairos outra vez, né? Outra vez lá o texto grego. O tempo está cumprido, o tempo está, Jesus disse, né? Assim que ele se afastou, Satanás se afastou, Jesus disse, o tempo está cumprido. Então, parou o tempo de Satanás, começou o tempo do anúncio do Evangelho ali para Israel. Agora chegou a hora de parar esse anúncio e o tempo oportuno de Satanás retorna. Então essa é a ideia. Veja aí, verso 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Tem uma reunião aqui das mais sórdidas, né? As mais sórdidas que já aconteceram. Os principais sacerdotes e os escribas reunidos lá em Jerusalém, ou seja, perto da festa dos pães asmos, que era a Páscoa, e eles se preocupavam, o texto diz. Estavam preocupados. Preocupados com o quê? Em como matar Jesus sem causar um rebuliço popular. Porque eles já tinham visto, né, que as multidões estavam propensas a aceitar a pregação de Jesus por causa dos milagres. Basicamente por causa dos milagres. Imaginavam que ele poderia ser aquele rei que ia libertá-los do poder de Roma. Então, a questão da multidão é apenas isso, é apenas essa, né, essa questão. E os sacerdotes estão preocupados porque eles não querem causar um motim, eles têm medo que Roma intervenha. E Roma realmente interviria se houvesse qualquer tipo de motim ali dentro de Jerusalém, com o exército, tinha várias legiões romanas próximas, poderiam chegar ali em pouco tempo e causar um morticínio. Como fizeram no ano 70, né, depois de Cristo, ou seja, uns 40 anos para frente aí desse episódio aqui, Roma fez isso, um motim por causa de uma revolta dos judeus. Destruiu o templo, inclusive, né? Esse templo que nunca mais foi reconstruído. E nem será, não por ordem divina, pode ser por traição humana, mas por ordem divina não. Preocupavam-se os principais sacerdotes em como tirar a vida a Jesus porque temiam o povo. Então alguém vai lhes dar a solução, alguém vai trazer a solução para os problemas dos principais sacerdotes e dos escribas. Quem? Uma sociedade aí, dois caras. Verso 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Está aí o acordo, está aí a sociedade. Quem foi? Satanás entrou em Judas. Os dois. Satanás é tão responsável quanto Judas é responsável, né? Eles estavam reunidos, preocupados em como tirar a vida a Jesus. Então Satanás entrou em Judas e foi lá. É isso que o texto quer dizer. Ou seja, em resposta a essa preocupação, Satanás e Judas foram oferecer aos líderes religiosos a alternativa que eles tanto queriam. E claro, Judas sabia que em algum momento Jesus iria para aquele jardim, onde não tinha ninguém, e lá ele poderia fazer isso. Ele estava esperando o momento oportuno. O que é importante aqui, né, é perceber a ação satânica. Satanás, ele é aquele que veio para matar a Jesus. Ele levou Jesus à cruz. Ele entrou em Judas e fez isso. Levou Jesus. Pode parecer que em algum momento da história ele tenha tentado desviar Jesus da cruz. Mas isso, meus irmãos, é só uma aparência. Não era a intenção real dele. A intenção real dele era matar. Jesus disse certa vez que Satanás foi homicida desde o começo. O sentido em que ele é homicida desde o começo é que ele queria matar o filho da mulher, prometido lá em Gênesis 3,15. Homicida desde o começo, desde o princípio. A grande fúria de Satanás sempre foi contra Cristo, contra o filho da mulher, porque ele sabia, Deus disse, a sua cabeça vai ser ferida. Então, a luta de Satanás é por sobrevivência. É para proteger a própria cabeça. Ele está tentando se livrar do pisão. Só que o que é mais irônico é que ele, sem perceber, vai ser um instrumento do pisão. Porque quando ele vai levar Jesus à cruz, ele está fazendo isso aqui com Judas, né? Jesus vai ser preso, vai ser morto.
ele está picando Jesus. Ele está, como serpente traiçoeira, picando o calcanhar do Messias. O que ele não pode entender é que essa picada é a causa da própria morte dele. Porque ele, ao matar o Messias o mata. Essa é a coisa mais... a ironia mais santa da história. A ironia mais santa da história é o fato de que Jesus tenha sido morto por intermédio de Satanás, mas ao morrer ele mata Satanás também. Isso tudo é linguagem espiritual, né? Não é matar fisicamente. É quebrar a autoridade, é quebrar o poder, é expulsar o príncipe desse mundo, é fazer cair do céu, né, como um relâmpago, Satanás. Mas só para dar mais um detalhe importante aqui, veja que naquela mesma noite vai acontecer a última ceia, e lá, naquele momento, Jesus menciona Satanás mais uma vez. Ou seja, Satanás entrou em Judas, através de Judas ele foi vendido, ele foi traído pelas 30 moedas, mas Pedro, naquela noite, também foi objeto, né, da ação satânica. Eles estão, então, reunidos e, de repente, eles estão conversando sobre quem deles ia ser o maior. É uma coisa muito interessante isso aqui, diz o verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus estava falando, né, sobre traição, sobre quem o trairia, e em vez disso, conduzi-los ao cuidado, à humilhação. Não, eles estão totalmente cegos, pensando que eles vão se assentar em tronos e que eles vão ter um reino humano. E, enfim, Jesus tem que aguentar até o último momento esse tipo de gente. Mas aí, esse tipo de gente que é igualzinho a nós. Aí chegou o momento aqui no verso 31. Simão, Simão, Jesus chama Pedro e diz: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então, o que o texto quer mostrar, veja, esse é o retorno de Satanás. Ele esteve afastado por um tempo, desde o capítulo 4 de Lucas, só volta agora no 22, age num dos discípulos que é o pior deles, óbvio, né? Judas, não é um crente verdadeiro, é o filho da perdição, tudo que aconteceu com ele foi profetizado, isso a Bíblia deixa claro, mas ele também age no principal deles, né? Em Pedro. E vai ser um instrumento da traição de Pedro também. Pedro vai trair Jesus naquela noite, vai negar Jesus. E Jesus já sabe disso. E diz: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Você vê aqui uma requisição judicial. Satanás está reclamando o direito de fazer, de impor sobre você essa tentação. E o ponto é que Jesus está dizendo que foi concedido. Ele disse: ele vai fazer isso. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, um recurso judicial ao pedido judicial de Satanás. Percebe? É uma espécie de guerra de liminares aqui, uma espécie de guerra de mandado de segurança, de habeas corpus, para usar aí essas linguagens modernas do direito. É claro que isso não se encaixa exatamente igual. Mas o ponto é, Satanás fez um pedido formal diante de Deus para peneirar Pedro como trigo, ou seja, para tentar provar que Pedro não era um discípulo verdadeiro. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, veja, a nossa fé não é uma coisa só nossa, né? Se Deus não nos dá o dom da fé, se Deus não sustenta a nossa fé, Satanás tem poder de destruí-la. Então, o quanto nós dependemos de Deus, da sua graça, da sua soberania, é algo que às vezes a gente devia pensar mais a esse respeito, né? Mas o ponto principal aqui é que Satanás estava agindo de todas as maneiras possíveis, cercando de todos os jeitos. Ele voltou para valer, ele voltou com tudo. E eu acho que o momento pior ainda estava por vir naquela noite, e Jesus descreve isso lá a partir do verso 39, né? Melhor Lucas, ele diz: saindo foi de costume para o Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em quê? Em tentação. Tentação está de volta. Ou seja, a tentação do capítulo 4 acabou? Acabou. Mas agora chegou uma pior.
Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caídas sobre a terra. Você percebe? Isso não foi descrito lá na tentação de Lucas 4 ou de Mateus 4. Essa aqui foi pior. De alguma maneira foi muito pior do que aquela. Aqui realmente houve agonia, houve suor se transformando em sangue. E a pergunta é, qual a razão de toda essa tentação aqui? Qual a razão de todo esse sofrimento aqui, né? E a razão não é outra, senão o fato de que Jesus entendia o custo que ele tinha que pagar. Eu creio que Satanás não entendia isso. Ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas. Só Deus conhece todas as coisas. Então não dá para dizer que Satanás entendesse essas coisas todas. Mas Jesus entendia. Entendia o custo da cruz. Não era só uma morte qualquer. Não era só uma questão de ser xingado, de ser ferido, de ser maltratado, de apanhar, né, e de morrer. Não era só isso. Tinha a ver com algo pior, tinha a ver com a maldição do ser humano, carregar as nossas dores, carregar os nossos pecados, se tornar um maldito por causa de nós. Então, os tormentos do inferno. Cristo sofreu na cruz os tormentos do inferno. E por isso ele já está antecipando isso aqui. Então, se a antecipação foi dolorosa dessa maneira, imagine a consumação. Isso aqui foi só a antecipação da cruz. Imagina o que foi a cruz. Não só em termos de sofrimento físico, tá? O sofrimento físico foi grave, foi terrível, mas eu ouso dizer que foi insignificante, perto do sofrimento espiritual que o nosso Senhor sofreu na cruz. Porque ali ele estava sendo ferido, né? Ferido de morte, estava sendo ferido por Deus. A batalha foi contra Satanás, mas a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. A ira de Deus tinha que ser carregada. E era isso que Jesus sabia que era a pior luta. A pior luta não era contra o diabo. A pior luta era contra Deus. O acusador não é o maior inimigo, o juiz é. O acusador só tem o poder de acusar. O juiz condena. Então, quem tem que ser satisfeito é o juiz. O acusador tem que ser calado. E o que Jesus vai fazer é calar o acusador através da sua morte. Na sequência, observe que o texto diz, no verso 47, falava ele ainda quando chegou a multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Porém, Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Olha que interessante, né? Ele disse: vocês vieram aqui para me prender com paus, porretes, espadas. Vocês não estranham que eu estava todo dia no templo e vocês não puderam colocar as mãos sobre mim? Não pusestes as mãos sobre mim? Por que vocês podem agora? E a resposta de Cristo é: porque essa é a vossa hora. Então, chegou o momento de vocês. Chegou a hora de vocês. Veja, é a vossa hora e o texto diz o poder das trevas. Essa palavra aqui no grego é exousia, que nós temos até aqui lido como autoridade. Essa é a vossa hora e a autoridade das trevas. Então, é o último momento da autoridade das trevas. Ela vai acabar logo em seguida. Ela vai ser tirada. Jesus vai dizer: agora toda a autoridade me foi dada. Mas para que Jesus possa, de fato, dizer toda a autoridade me foi dada, antes ele tem que se submeter à autoridade das trevas. Que significa o quê? Ser morto por elas. Passar pelo julgamento injusto, carregar os pecados do seu povo e finalmente morrer e ressuscitar para conquistar a autoridade final. Se você continuar a ler aqui para frente, você vai ver zombação, falso testemunho, tudo aquilo porque Jesus passa, né? Pilatos lavando as mãos, Herodes, volta para Pilatos, e por fim, a crucificação, Jesus carregando a cruz, indo em direção ao Calvário,
anunciando o dia de juízo que virá, né? Tem um texto interessante aqui, né? Que quando ele seguia a numerosa multidão, está carregando já a cruz, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam, porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco. O que ele está dizendo é que aquilo já está antecipando o juízo final, quando de fato, né, haverá a separação entre os salvos e os condenados. Finalmente, a crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, a tudo observava. Também as autoridades, né? Aqui não é de Oxoucia, é de Arcon, é de príncipes, zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, aproximando-se, trouxeram vinagre. Enfim, vai acontecer toda aquela situação de zombaria e, por fim, Jesus vai morrer. Na hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, esse é o período que Jesus disse lá: se possível, passa de mim esse cálice. É aí que Jesus, nesse período de trevas, a autoridade das trevas, que Jesus passou o pior bocado, o pior momento todo na cruz, né? Até que ele vence, até que ele morre. Ele vence morrendo. Quando Jesus morre, várias coisas acontecem. Lucas diz que rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? João diz que ele disse: está pago, está consumado. Então, a dívida foi paga, a dívida acabou. Consequentemente, esse é o momento que você tem que ver como sendo o momento do pisão na cabeça da serpente. É nessa hora que os dois ferimentos acontecem mutuamente. Satanás está ali com todo o poder das trevas, ferindo o Messias, né, como uma serpente picando traiçoeiramente o seu calcanhar. Então, todo o poder das trevas reunido, que envolve os demônios, que envolve a autoridade romana, que envolve os judeus, o poder das trevas. Satanás é o chefe desse poder. Ele é o chefe disso tudo. E ele atacou com tudo o Messias. Ele avançou contra o Messias, como uma serpente picando o seu calcanhar. Quando ele fez isso, aconteceu o revés. Aconteceu o que ele não podia, que sempre esteve dito por Deus desde o começo, mas ele não é Deus para entender. Satanás não é Deus para entender. Então o Senhor disse: ele vai esmagar a sua cabeça. Ele vai ferir a sua cabeça. É nesse momento em que Jesus morre pelos pecados que a cabeça de Satanás é ferida. Por que é ferida? Porque é o momento em que ele é expulso. Perde o seu cargo de acusador dos nossos irmãos, perde o seu direito de enganar as nações, perde o seu direito de ser essa figura jurídica, ele perde a sua autoridade. Um dia ele disse: posso dar essa autoridade? Jesus disse: vou tomá-la de você. Tomou a autoridade pelo caminho longo, árduo, do sofrimento, da morte, da cruz. É nesse momento que o Senhor triunfa sobre Satanás e todos os seus soldados, definitivamente. É a derrota imposta de uma maneira irreversível. Você vê na continuação, agora eu vou mostrar um outro texto, que descreve o que Jesus fez com Satanás naquele momento. Visto, pois, Hebreus 2,14, tá? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, falando de Jesus, igualmente participou. Ou seja, ele se tornou carne e sangue, ele foi um homem de verdade. Para que, por sua morte, então, ao morrer lá na cruz, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O que foi que Jesus veio fazer por sua morte? Destruísse aquele que tem o poder da morte. Eu já mencionei isso antes, né? Satanás é o chefe do império da morte. Não é que ele pode matar quem, quando e como ele quiser, não é matar nesse sentido, mas é o poder de acusar, a autoridade de exigir a morte do transgressor. Ele é o acusador, o promotor público celeste, né? Ele está lá para acusar os pecadores, os criminosos. Ele perdeu esse poder no exato instante em que Jesus disse: está
está consumado. Por quê? Porque nesse exato momento o acusador não tem mais o que exigir. Ele não pode mais exigir condenação de quem está absolvido. É por isso que Paulo fala em Romanos 8, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Satanás? Não, nem principados, nem potestades, ninguém. Ninguém pode. Ou seja, Satanás, o acusador foi calado. Seu direito de acusar foi cassado. Por quê? Porque ele não pode mais exigir a condenação de quem está absolvido, de quem está inocentado. O Senhor morreu, pagou a nossa dívida, pagou os nossos pecados, isso está pago, está consumado, não tem mais dívida. Agora, pois, já a condenação não há mais para quem está em Cristo Jesus. Estamos justificados pela fé. Temos paz com Deus. Né? Romanos 8, Romanos 5. Então, o ponto essencial é esse. A grande vitória de Cristo foi jurídica, foi legal. Não foi uma vitória, uma batalha por força, por poder, por violência. Eu repito isso várias vezes para que fique claro. Né? Foi uma vitória por autoridade. Ele conquistou justiça. E, consequentemente, fechou a boca do acusador. Mas veja que o termo usado por Hebreus é fortíssimo, né? Destruísse. Ele foi destruído. Satanás foi destruído na cruz. Fisicamente não, porque ele nem tem corpo. Mas autoritativamente. Seu poder, sua autoridade, seu direito foi destruído, implodido lá por Cristo na cruz. E assim ele pode livrar todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, o pavor da morte é o medo da morte, é o medo, não o puro medo de morrer, mas é saber a condenação que nos aguarda. Já que ele tem o poder da morte, o poder de nos acusar, a ideia é que ele é um trabalho fácil, o dele. Ele sempre vai vencer, porque nós somos pecadores. Então, é o trabalho mais fácil que tem, o de nos acusar. Até que o Senhor tirasse esse poder dele. E tirou como? Nos justificando. Nos perdoando. Consequentemente, nós estamos agora justificados. O último texto que confirma tudo isso que eu disse, e agora estende também essa derrota não só a Satanás, mas aos seus subalternos. Eu mostrei como na sequência de Marcos, né, e dos evangelhos, primeiro Jesus enfrenta Satanás e depois os subalternos. Né? E depois volta, por último, a enfrentar Satanás, e aí o efeito também aos seus subalternos se dá aqui. O Colossenses 2 fala que nós tínhamos uma dívida que foi cancelada. Está aí no verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando-o na cruz. Então veja, toda a linguagem judicial, mais uma vez, né, um escrito de dívida, ou seja, não há dúvida de que nós temos uma dívida com Deus e que por nós mesmos não poderíamos pagar, nós sempre seríamos condenados por causa disso. Ele nos era prejudicial, lógico. E o que Cristo fez? O texto fala que ele fez 3 coisas. Cancelou, removeu, encravou. Cancelou, removeu, encravou. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, com essa ordenança prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, ele usa essas 3 expressões para dizer, ele destruiu isso, viu? Ele acabou com esse escrito de dívida. Ele acabou com a autoridade de Satanás. Aliás, escrito de dívida no grego é manuscrito. A ideia não é a lei. As pessoas confundem, acham que isso aqui é a lei. Isso aqui não é a lei. Deus não fez nada disso com a lei. Jesus não rasurou dessa maneira a lei. Ele não rasgou dessa maneira a lei. Mas o escrito de dívida, o manuscrito satânico que nos acusava com base na lei, mas nos acusava pelos nossos pecados diante dele. O que ele fez? O que Jesus fez? Rasgou, tirou, pregou lá na cruz. Na verdade, ele foi pregado na cruz, onde ele carregou os nossos pecados. E a consequência agora disso tudo para os principados e potestades, né, os ajudantes do inimigo. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então também três ações contra esses inimigos. Primeiro despojou, segundo expôs ao desprezo, terceiro triunfou sobre eles na cruz. No texto eu destaco com mais detalhes, né, no texto da aula,
você pode ler lá com cuidado, mas aqui você tem linguagem militar, você tem linguagem jurídica, a mistura das duas coisas. Frequentemente isso é usado para explicar na literatura secular, né, do mundo greco-romano, o que acontecia quando um exército vencia um outro exército. Então, esse é o aspecto militar da história. Porque a vitória jurídica ela vai ter reflexos militares. O fato de Jesus ter conquistado a autoridade jurídica sobre Satanás também lhe dá o direito agora de esmagá-los definitivamente. E ele fará isso na segunda vinda, quando os lançar para dentro do lago de fogo. Mas observe aí, despojar os principados e potestades é a mesma linguagem usada para falar de quando um exército vencedor, né, despojava o exército perdedor. Quando Roma vencia um exército adversário, eles iam lá e tiravam todas as suas armas, roupas, bens. Despojar tirar tudo. Então, tudo que eles tinham, os principados e potestades, Cristo tirou deles. Eles não têm mais autoridade. Nenhuma. Eles não têm mais autoridade sobre nós. Eles não têm mais poder sobre o povo de Deus. Eles não podem nos acusar. Essa é a grande vitória que o Senhor conquistou para nós. Né? Então, não somos nós que fazemos isso por oração, por quebra de maldição, tanto ritual que as pessoas inventam por aí. Cristo já fez. Ele já despojou os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo. Né? Isso parece aquelas descrições do desfile triunfal, quando o exército, depois que despojava o inimigo, desfilava, né, para ser aplaudido pelos seus cidadãos. Então vinha lá o exército romano entrando dentro de Roma, vitorioso, para ser aplaudido pelos cidadãos de Roma. E lá no final da fila, geralmente vinham os perdedores, os que sobreviveram, é claro, uma parte, né? Vinha amarrado, acorrentado, nu, para desfilar também, mas para ser ridicularizado. Então, para ser exposto ao ridículo. E aí o texto fala, publicamente os expôs ao desprezo. Expôs ao desprezo. Essa é a ideia. Então veja que linguagem forte, né, que a Bíblia está usando para descrever a vitória de Cristo na cruz e o efeito disso sobre os inimigos, sobre os principados e potestades, sobre Satanás, que já foi dito que foi destruído, né, e agora sobre os principados e potestades que foram despojados, expostos publicamente, ridicularizados e derrotados definitivamente quando Cristo, como o texto diz, triunfou deles na cruz. Então, esse é o resumo, né, do que nós estamos falando sobre a grande batalha escatológica. Isso é escatologia pura. Né? Não dá para pensar na segunda vinda de Jesus, no momento em que ele vai lançá-lo para o lago de fogo, lançar o inimigo para o lago de fogo, se não lembrar disso. Aquilo lá não acontece isso. Então, a vitória de Cristo, a vitória decisiva de Cristo já aconteceu. Né? O reino já começou. Já chegou. Nós não temos que ficar pensando no reino futuro. O reino já é realidade. Por quê? Porque o império das trevas já perdeu, já foi despojado, já foi exposto ao desprezo. Né? O inimigo já perdeu sua autoridade. O Senhor transferiu a autoridade dele para nós, dizendo, tomem, eu lhes dou autoridade também. Vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. Então, as implicações são tremendas para a mensagem da igreja no presente, para vivermos como cristãos vitoriosos sobre o inimigo. Né? Nós também pisamos a cabeça da serpente dessa maneira, não naquela bobajarada de rituais que se fazem por aí, mas no sentido real e correto que é que ele não pode nos tocar, que nós podemos vencê-lo, que ele não pode nos acusar, que ele não pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e que nós podemos continuar marchando avante triunfantes. Esse sim é o triunfo cristão. Paulo fala, eu agradeço a Deus porque ele sempre nos conduz em triunfo e por todo lugar manifesta a fragrância do seu conhecimento. Que é a mesma linguagem aqui no grego, né? Triunfando deles na cruz, é a mesma linguagem lá de 2 Coríntios, fala, ele nos conduz em triunfo. Ou seja, esse mesmo triunfo de Jesus sobre os inimigos, também nós experimentamos. Quando? Quando, meus irmãos? Quando pregamos o Evangelho. O ponto central está aqui. Né? Onde está a nossa vitória? Quando é que a nossa vitória aparece de maneira estrondosa no mundo? Quando obedecemos o vão por todo mundo e preguem a palavra de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o poder de Deus está em ação quando isso acontece. Nós só não triunfamos contra o inimigo quando nós nos calamos, quando nós não pregamos essa mensagem maravilhosa, essa mensagem libertadora, a mensagem do poder de Deus, que é o Evangelho.
Mais do que nunca, a igreja de hoje precisa deixar de lado todas as bobagens inventadas de autoajuda, essas bobagens inventadas, sabe, de prosperidade, de não sei o que lá, abandonar essas bobagens, essas distrações demoníacas muitas vezes, distrações demoníacas impostas contra nós e voltar ao Evangelho, o poder do Evangelho, pregar o Evangelho verdadeiro, esse da cruz, esse da ressurreição, esse da morte de Cristo pelos pecados, esse da vitória sobre o mal. É isso que tem que ser pregado, porque quando esse Evangelho é pregado, o reino avança, o reino está em ação e vai pisando, passando como trator em cima dos inimigos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Preguemos, portanto, o Evangelho da palavra de Deus. Vivamos, portanto, esse Evangelho. Entendamos um pouco mais o que é a escatologia. Esse é o objetivo dessa disciplina. Dúvidas? Vá para o fórum, faça suas perguntas, acompanhe também a aula ao vivo, né, que vai ter daqui uns dias, e lá você tem a oportunidade também de fazer mais perguntas, se quiser, diretamente para mim. Tá bom? Até aqui eu só posso dizer que é um prazer, uma honra poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e as irmãs. Que Deus os abençoe ricamente e até a próxima.